O sonho da casa própria é visto por muitos como uma conquista que vai muito além do conforto. De fato é um patrimônio que traz tranquilidade, segurança, mas obviamente que a compra e a conquista desse imóvel nem sempre é tranquila e fácil, muito pelo contrário. Por isso a gente tem que pensar muito antes de fazer qualquer investimento em tamanho valor, que é o valor agregado de um imóvel, e prazo de aquisição. Por isso vem aquela pergunta que não quer calar. Será que vale a pena financiar um imóvel, mesmo que ele seja um imóvel popular? Ou será que é melhor eu continuar num aluguel, por exemplo, e eu tenho os meus benefícios por lá também? Será? Vamos responder essa pergunta no vídeo de hoje. Bom, eu recebo várias mensagens aí, basicamente toda semana, de pessoas me perguntando se de fato vale a pena ou não financiar, principalmente um imóvel popular, como aqueles imóveis que tem subsídio pela Caixa, sabe? Antigamente era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela. Será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena se manter de fato num aluguel? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, de fato, se essa compra que você está pretendendo fazer, ela é uma prioridade ou uma urgência. Porque dependendo da onde ela se encaixa, você tem que, obviamente, adotar um tipo de planejamento. O que seria isso? Bom, se for uma urgência, é algo que vai prejudicar a sua vida. Então, de fato, você precisa resolver rapidamente. Por exemplo, você está sendo despejado, ou você tem um imóvel, você está sendo transferido para uma outra cidade, você precisa desse imóvel, enfim, algo que seja urgente e você tem que resolver rápido esse problema. Então, de fato, é uma urgência. Agora, por outro lado, pode ser que seja uma prioridade, ou seja, você está tranquilo. Dá para você aguentar algum tempo a mais, fazer um bom planejamento para de fato adquirir aquele imóvel desejado. Você tá de aluguel, mas está confortável, ou de repente você mora com os pais, está se organizando financeiramente para poder sair de casa. Enfim, nesse caso é uma prioridade, não uma urgência. Então você tem mais flexibilidade para se planejar melhor, para realmente fazer a compra mais acertada possível. E por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que confunde as coisas. Acha que está no aluguel, poxa, eu tô queimando dinheiro, mas eu tô pagando aqui algo que não é meu, eu poderia estar financiado aí, tá tranquilo, pagando algo que é sólido. Meu amigo, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, você vai estar pagando algo, muitas das vezes, que você vai pagar o dobro ou o triplo. Será que não vale a pena, de repente, você se manter no aluguel por mais um tempinho, mesmo que seja um ano? Quanto isso vai custar no seu bolso de você entrar num financiamento e estar devendo o dobro ou o triplo de um apartamento, por exemplo, de uma casa? Então são essas coisas que a gente tem que levar em consideração antes de dar o primeiro passo. Pois bem, mas se a compra do imóvel para você é de fato uma urgência e você precisa resolver, então o financiamento, obviamente, que ele pode ser uma excelente opção para você, para te atender em relação à agilidade de crédito que você precisa. Quando a gente fala então em financiamentos de imóveis populares, que normalmente tem taxas subsidiadas principalmente pelos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, de fato isso acaba se tornando ainda mais interessante, porque você tem acesso a uma linha de crédito, obviamente que você ainda vai pagar juros, porém com uma condição aí bem melhor do que as taxas balcões de bancos tradicionais, tá ok? Porém, é o seguinte, tem algumas observações que a gente tem que fazer. É óbvio que se você está num aluguel, por exemplo, um aluguel de um imóvel popular, a gente tem que entender o seguinte, que um aluguel de um imóvel popular, ele é mais alto do que um aluguel de um imóvel de alto padrão. Vou dar um exemplo aqui, um imóvel de R$200 mil, quanto que você vai pagar de aluguel? Bom, pelo menos aqui no estado de São Paulo e boa parte do país, esse aluguel ele é calculado através de uma taxa, né? E essa taxa é em torno de 0,7 ao mês, ou seja, você vai pagar em torno de R$1.200 a R$1.400 por mês para essa moradia. Agora imagina que você vai entrar num imóvel de alto padrão de R$1 milhão, por exemplo. Quanto que eu vou pagar de aluguel nesse imóvel? Você vai pagar exatamente uma taxa de 0,5. Essa é a média do mercado, ou seja, um aluguel de R$5 mil para você estar no alto padrão. Por isso que muitas das vezes o financiamento subsidiado, quando você consegue essas linhas de crédito, ele acaba ficando uma parcela menor do que a parcela de um aluguel que você teria aí na mesma cidade. E aí você deve estar pensando, poxa, aí fica fácil. O financiamento, que é o imóvel meu, ele fica mais barato a parcela do que um aluguel do mesmo imóvel. Então eu vou para o financiamento. Legal, matematicamente falando, é uma excelente alternativa. Porém,
A resposta não é tão simples assim. Quando a gente fala em planejamento, ele vai além do âmbito financeiro. Ele abrange outras questões da nossa vida, principalmente o planejamento familiar. Por quê? Normalmente as pessoas que vão e financiam um imóvel, por exemplo, com taxa subsidiada pelo governo, elas têm em torno aí de 30, 32 anos, é a faixa etária média obtida aí, né, pela Caixa Econômica Federal, os dados que eles têm lá no seu banco de dados, referente aí ao perfil de compra. Essas pessoas nessa faixa etária estão iniciando a sua vida financeira e principalmente sua vida profissional. Então, muitas das vezes, assumir uma parcela mais fixa de um financiamento talvez pode ser que não seja o melhor dos mundos. Por quê? Porque pessoas que estão começando a vida profissional, elas vão ter que, muitas das vezes, investir na sua carreira, numa faculdade, numa pós-graduação, no ensino técnico, por exemplo, e você vai estar mais travado, vamos dizer assim, financeiramente para fazer isso, porque quando você financia, você assume um compromisso a longuíssimo prazo. Então, de fato, você não tem tanta flexibilidade em relação a isso. Outro ponto é que normalmente quando você vai lá no início da sua carreira, da sua vida, você quer comprar um imóvel logo, você vai e decide por um imóvel que se enquadre nesse padrão. Então você vai pegar normalmente um imóvel um pouco menor, com menos dormitórios, com menos banheiros. Só que acontece com todo mundo é que o tempo vai passando, em 2, 3 anos você decide aí muitas das vezes ampliar, justamente porque você está querendo aumentar a sua família, ter filhos, enfim, ter mais conforto. E aí, meu amigo, que o bicho pega. Por quê? Porque você está compromissado. Você fez um financiamento a longo prazo e quando a gente fala de taxas subsidiadas, você não tem tanta flexibilidade assim para poder se desfazer do imóvel, já que a taxa foi subsidiada pelo governo. Então, de fato, você está um pouco mais travado em relação à negociação desse imóvel. Isso pode se tornar um problema e pode te frustrar. Exatamente. Aí se você pensa, poxa, então eu vou partir para um imóvel de 2 dormitórios, já vou comprar algo mais completo. E aí nesse caso pode ser que o valor da parcela aí acaba subindo muito, principalmente pelo prazo que é limitado e também pelo carregamento da parcela, que boa parte ele é carregado pelos juros. E também pode ser que esse imóvel já saia do enquadramento aí das políticas, né, de financiamento subsidiados. Então, de fato, quando você vai fazer o planejamento da compra de um imóvel, principalmente popular, você tem que levar em conta vários fatores. Então, isso pode ser, de repente, um problema. Muitas das vezes, o que você pode fazer para resolver isso, e é uma baita de uma saída, é já se programar e ter um pouquinho mais de paciência, fazer um aluguel de um imóvel menor, para que o comprometimento mensal, ele de fato caiba dentro do seu orçamento, e que você tenha a possibilidade de se capitalizar, por exemplo, através de um consórcio. Poderia ser um consórcio imobiliário, seria um baita de um caminho, você aproveitaria os dois lados da moeda, resolveria o seu problema momentâneo para o seu estilo de vida, para o seu padrão de vida atual, né? Então você não tem filhos, está tranquilo, comprou um imóvel popular, que é a sua independência, por exemplo, e aí com o restante do recurso, vamos dizer assim, que você pagaria uma parcela de um financiamento, você investe no consórcio. E muitas das vezes você pode fazer algumas técnicas para te ajudar nessa caminhada. A técnica que a gente falou muito, que é a escada de crédito, pode ser um caminho onde você pode fazer um upgrade no valor dessa carta de crédito após contemplação para poder chegar lá e realmente fazer aí a compra de um imóvel mais confortável, ou de repente você pode fazer a aquisição de um consórcio, uma parcela reduzida, para de fato que enquanto não seja contemplada ela se encaixe dentro do seu orçamento junto com o pagamento do seu aluguel do seu imóvel. E aí você começa a sua vida lá, você vai investir na sua carreira, daqui a pouco está na hora de ter os filhos, está na hora de comprar uma casa mais confortável, é o momento que o seu consórcio está contemplado e você consegue fazer a aquisição desse imóvel de fato sem cair em juros, pagar uma fortuna e ficar preso. Então você tem mais flexibilidade de escolha. Isso, obviamente, é o quê? É um planejamento, além de financeiro, um planejamento familiar. Isso é você fazer uma compra planejada, entende? Para você se planejar para uma aquisição, principalmente de um imóvel de alto valor agregado, vai muito além do que você fazer simplesmente contas e ver o que fica mais barato. Entender o seu momento hoje e o seu momento futuro. Porque de fato vai ser uma compra que ela vai permear aí por vários anos, é um compromisso que você vai levar a longo prazo. E obviamente quando você financia é algo mais definitivo, você não tem tanta flexibilidade. E agora quando você de repente faz o quê? Um alicerce, entrando num aluguel de repente num valor mais baixo, investindo obviamente dentro de um consórcio para se alavancar futuramente a médio e longo prazo,
muitas vezes você faz uma compra muito mais acertada e obviamente que depois de todos esses anos você vai ver que o planejamento, né, e o seu caminho valeu a pena. Legal, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer aí mais esse insight para vocês. Obviamente que o planejamento de compra vai muito além de analisar a linha de crédito, é analisar o momento de vida, é analisar daqui um tempo onde você quer chegar e obviamente que tudo isso precisa estar atrelado, né, no papel para que você faça aí de fato a compra mais acertada possível. Legal? Se ficou alguma dúvida, a gente sempre deixa nos comentários aqui algumas respostas, então pode deixar nos comentários. A gente está nas redes sociais no @dancarlosilva, é só deixar pergunta lá, tô respondendo um monte de gente e o nosso WhatsApp, obviamente, em todos os vídeos aqui do canal. O grupo do Telegram tá bombando, um forte abraço a todos, até a próxima semana, tamo junto.